Você posta, se dedica, tenta manter rotina e mesmo assim os pacientes não chegam pelo Instagram. Se isso acontece com você, fica comigo até o final porque hoje eu vou te mostrar um caminho estratégico, ético, aplicável e realista para transformar o seu Instagram numa ferramenta de negócios. Não é sobre postar por postar, é sobre atrair o paciente certo. Para quem está chegando agora, eu sou a Georgia Freire, da Marketing com Jaleco. Nos últimos anos, eu e a minha equipe ajudamos médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e muitas outras especialidades a saírem do improviso e ganharem previsibilidade no digital através da gestão de redes sociais de forma estratégica e ética. E aqui vai um recado bem importante. Nessa aula, eu não vou entrar no passo a passo de como montar uma bio, escolher foto, configurar perfil ou gravar vídeo. E isso eu explico em detalhes dentro do meu curso completo. Hoje, a nossa conversa é sobre visão e decisão. Como pensar o Instagram como ferramenta de atração mesmo. E quais alavancas você precisa mover para parar de patinar e ficar só aí no mesmo lugar. Eu vou falar aqui sobre 8 pontos muito importantes para você observar e virar a chave de alguns conceitos que podem estar te paralisando. Muitas vezes não é só a falta de conhecimento de redes sociais que faz você estagnar, mas alguns conceitos errados e antigos podem sim estar atrapalhando o seu andamento. Muitas vezes, essas ideias fazem você não olhar para as redes sociais como um espaço que pode transformar seu negócio sem virar sensacionalista e perder seu propósito. Então, fique atento. Vamos lá então para o primeiro ponto. Preste atenção aqui comigo que eu tenho certeza que você vai se identificar. 1. O problema é que não se resolve postando mais e sim pensando melhor. Se você sente que ninguém vê, que ninguém engaja, que o consultório não sente os efeitos do Instagram, provavelmente está caindo em pelo menos uma dessas 3 armadilhas aqui que eu vou falar para você. A primeira é conteúdo genérico demais. Você fala com todo mundo e por isso não conversa profundamente com ninguém. Vou te dar alguns exemplos aqui. Um médico clínico geral, por exemplo, posta apenas tenha hábitos saudáveis. Isso qualquer um fala. Mas se ele explica 3 sinais de que a sua dor de cabeça pode estar ligada ao sono irregular, ele conversa com gente real que se identifica. Perceba como muda a comunicação? Um psicólogo que só diz, cuide da sua saúde mental, soa distante demais, genérico demais. Mas se ele mostra como diferenciar preocupação normal de ansiedade clínica, o paciente lê isso e pensa, isso aqui é comigo, essa mensagem é para mim. Um dentista que só escreve sorriso bonito é saúde, não atrai. Mas se ele ensina como a cor do dente pode indicar que algo sério está acontecendo com você, gera mais valor, gera curiosidade, as pessoas se identificam mais. Deu para entender? Ninguém quer ver mais do mesmo. Você precisa falar diretamente sobre os assuntos que o seu público tem interesse. Segunda armadilha aqui, a ausência de tese. Não está claro o que você defende, em que você acredita e por que a sua abordagem é diferente dos outros. Não dá para agradar todos os lados ou tentar surfar todas as ondas que passarem. Você precisa escolher posicionamentos que defenda para atrair quem se identifica com esses pontos. Pode parecer difícil, mas é muito importante. Por exemplo, uma nutricionista ela pode assumir a tese dieta boa é a que cabe na rotina real. É um ponto de vista, é uma tese. Um fisioterapeuta pode defender prevenir dor vale tanto quanto tratar a crise. Um fonoaudiólogo pode afirmar a fala da criança não depende só dela, mas do ambiente que a cerca. Essa clareza diferencia você da outra parte de profissionais e faz com que quem se identifique com seu ponto de vista escolha você como profissional. É muito, muito importante. Vamos à terceira armadilha então, incoerência entre promessa e prova. Você até fala as coisas certas, mas não sustenta com sinais de credibilidade e proximidade. O seu seguidor não consegue ver que você realmente tem conhecimento para resolver o problema dele. Vou dar alguns exemplos aqui de novo. Um terapeuta ocupacional, por exemplo, pode falar de independência funcional, mas se não mostra como conduz o processo, pode parecer vago demais e ninguém acredita. Já um psicólogo pode explicar uma técnica, mas se nunca dá contexto de como ela pode ser aplicada,
acaba se tornando muito distante. Perceba que nada disso se resolve postando mais, mas resolve decidindo melhor. Ficou claro até aí? A gente falou do primeiro ponto, que não se resolve postando mais e sim pensando melhor. Agora a gente vai entrar então no segundo ponto. Tudo certo? Até aí? 2, então. Objetivo de negócio primeiro, post depois. Instagram na saúde não é vitrine de ego, tá? É ferramenta de negócio. Então a primeira pergunta é: qual é o seu objetivo de negócio para os próximos 90 dias? Você sabe o seu objetivo? Um médico pode ter como meta encher a agenda de primeiras consultas particulares às quartas, por exemplo. Um dentista pode querer aumentar procedimentos de clareamento dental. É bem específico. Um fisioterapeuta pode focar em reabilitação de pós-operatório de joelho. Uma nutricionista pode buscar aumentar consultas para emagrecimento saudável, com esse foco. Um psicólogo, por exemplo, pode querer abrir mais vagas para terapia online. Um fonoaudiólogo pode se concentrar em pais de crianças com atraso de fala. Um terapeuta ocupacional pode ter como foco atrair mais familiares de idosos para acompanhamento de autonomia, por exemplo. Perceba que o objetivo precisa ser bem claro. Não pode ser só aumentar o número de pacientes, aumentar o número de novos seguidores. Quanto mais definido você tiver esses objetivos, muito melhor. Que tipo de pacientes, quais pacientes, qual valor eu quero que isso gere? Com objetivo, uma meta bem clara, você filtra temas, escolhe mensagens-chave e mede o que realmente interessa. Não adianta você gastar tempo e posts com aquilo que não vai colaborar para a sua realização, para a realização da sua meta. Sem objetivo, você se perde ali na vaidade, fica olhando muito para número de likes, número de visualizações, quem está chegando, quem está saindo, e esquece de olhar para o número de pacientes. Ter uma meta bem definida é fundamental, não só para o trabalho nas suas redes sociais, mas para a sua organização interna também. Sem isso, tudo acaba ficando muito perdido. Você tenta abraçar tudo, fazer parte de todas as trends e no final das contas não abraça ninguém. Agora que a gente já entendeu os pontos 1 e 2, a gente vai para o número 3. 3. O paciente certo não é quem paga, é quem você ajuda mais. Muitos profissionais cometem o erro de mirar apenas em quem pode pagar o seu serviço. Agora eu vou focar naqueles ali porque eles têm mais dinheiro, têm mais poder e vão conseguir agendar uma consulta ali comigo. Mas o paciente certo é aquele para quem o seu método funciona melhor, com mais ética e previsibilidade. Aquele paciente que você entrega o melhor resultado possível. Para um psicólogo, por exemplo, pode ser o adulto jovem que sofre de ansiedade no trabalho. Para uma nutricionista, a mulher de 35 anos que busca emagrecer sem muitas dietas radicais. Para um fisioterapeuta, de repente pode ser o idoso em reabilitação que precisa de uma rotina leve e sem riscos. Para um fonoaudiólogo, se for o seu caso, pode ser pais de crianças pequenas que estão inseguros com a fala. Para um terapeuta ocupacional, podem ser famílias que precisam adaptar atividades para idosos ou pessoas com deficiência. Quando você decide quem é a pessoa que você consegue atender na sua melhor versão, a comunicação muda. Você para de falar com todo mundo e começa a falar na medida certa para quem realmente importa para você e para o seu trabalho. Isso não significa, tá, que você não vai ter como objetivo que essa pessoa agende uma consulta com você e pague por isso. Claro que o seu objetivo, a sua meta é essa. Mas quando o foco não tá só em quem realmente precisa do seu atendimento, mas sim quem tem mais dinheiro, você vai acabar tentando vender um atendimento que talvez nem seja a sua principal atuação. E nem vai deixar esse possível paciente feliz. Você vai resolver um problema seu agora, mas não a médio e longo prazo. Quem precisa de você é aquele paciente que realmente tem as características que você domina, vai se sentir feliz quando você resolver o problema. E esse paciente vai propagar o seu atendimento, vai falar bem de você. E acima de tudo, você vai cumprir o seu propósito. Isso nunca pode ser esquecido. Afinal, a gente não pode deixar de lado esse propósito. A área da saúde é sobre pessoas, não é só sobre lotar a sua agenda. A gente já falou aqui sobre 3 pontos, espero que tenha ficado bem claro para você até aqui. Vamos então para o quarto. 4.
a jornada do paciente, o que dizer em cada etapa. Existem etapas diferentes na consciência do paciente em relação ao marketing. Talvez você esteja ouvindo isso aqui pela primeira vez. A gente vai passar então nessa aula por cada uma delas com um exemplo para ficar mais claro para você. Primeiro vem a descoberta. A pessoa percebe, através dos seus conteúdos, um incômodo. Ou seja, ela identifica com aquele problema que você mencionou ali no post, ou ela desperta uma curiosidade com algum assunto ou alguma informação que ela tenha interesse e você postou. Uma fisioterapeuta, por exemplo, poderia postar 2 ajustes simples na cadeira do home office para reduzir dor no pescoço. Um profissional, psicólogo, por exemplo, pode dizer como saber se a sua preocupação já virou ansiedade. Um dentista pode dizer o que a cor dos dentes pode dizer sobre a sua saúde. Percebam que as pessoas podem se identificar com essas questões. São questões do cotidiano, que fazem o público querer saber mais sobre aquele assunto. Entender se a situação se encaixa no exemplo dado por você e saber se tem algo que precisa ser investigado na situação de saúde dele. Depois, em segundo lugar nessa jornada, vem a consideração. Aqui entram os critérios de decisão e é uma fase muito importante também. Uma nutricionista pode dizer, antes de escolher uma dieta, pergunte se ela cabe na sua rotina real. Um fonoaudiólogo pode dizer 3 sinais de que seu filho precisa de uma avaliação profissional de fala. Um médico pode postar quais exames realmente valem a pena pedir antes de iniciar um tratamento. Nessa etapa, vocês conseguem perceber que já entram os conteúdos que mostram informações relevantes para que o paciente, esse futuro paciente, possa entender mais sobre aquilo? O paciente, então, já tinha descoberto aquele assunto ou aquele profissional. Agora, precisa saber mais. Ele vai entender nessa fase se esse profissional é para o seu caso e se está no caminho certo, vai continuar com você ou não. E aí vem a terceira fase. Em terceiro lugar, vem a decisão. O paciente está prestes a agendar ali na cara do gol. E aqui você precisa mostrar o processo e dar segurança. Um dentista, por exemplo, pode gravar um vídeo, o que acontece na primeira consulta de clareamento passo a passo. Um psicólogo pode dizer, na primeira sessão, a gente não começa com teste, começa ouvindo. Eu explico aqui como funciona. Um terapeuta ocupacional pode dizer como conduzimos uma avaliação inicial de idoso com perda de autonomia. Nessa fase, o paciente já se interessou pelo seu conteúdo, já entendeu se encaixa nos seus exemplos e quer saber mais. Quer se sentir na consulta mesmo, quer ter previsibilidade de como funciona o seu atendimento. Por isso, aqui, a ideia é explicar mesmo, sanar a dúvida do paciente sobre o funcionamento do seu atendimento. Isso vai fazer com que ele se localize de como funciona e agende uma consulta. Em quarto lugar, ainda tem a experiência e compartilhamento. Vamos pensar que o paciente já passou pela consulta, tá? Uma nutricionista, de repente, pode compartilhar como organizamos o retorno para acompanhar a evolução da nossa paciente. Um fisioterapeuta, nesse caso, pode mostrar por que a reavaliação é tão importante na prevenção de recaídas. Um fonoaudiólogo pode fazer um post com celebramos as pequenas vitórias na terapia de fala. Esse quarto lugar aqui serve para manter o seu paciente bem ativo ali nas suas redes, fidelizar ele e continuar mostrando que é importante sim manter o seu perfil por perto, porque em breve pode ser indicado retornar essa consulta. As redes sociais, isso aqui é bem importante ficar claro para você, elas não são só para quem ainda não te conhece, elas também funcionam muito bem para quem já é seu paciente. Fidelizar, nesse caso, é tão importante quanto conquistar novos pacientes. Já falamos então aqui nesse aulão sobre o item 1, que é o problema que não se resolve postando mais e sim pensando melhor. O item 2, objetivo de negócio primeiro, post depois. Ponto 3, o paciente certo não é quem paga, é quem você ajuda melhor. E o ponto 4, que a gente acabou de falar, a jornada do paciente, o que dizer em cada etapa. Tudo certo até aqui? Agora a gente vai então para o próximo item. 5. Sua tese clínica para o digital. O que você acredita
que melhora a vida do paciente e te diferencia dos outros? Pense mais um pouco. O que você oferece que realmente melhora a vida do seu paciente e te diferencia da maioria dos outros profissionais da área? Um dentista pode ser estética boa é aquela que respeita a função. Para um psicólogo pode ser terapia não é sobre apagar sintomas, é sobre construir ferramentas. Uma nutricionista pode ser não existe dieta perfeita, existe plano possível para você. Um fisioterapeuta pode ser prevenir vale tanto quanto tratar a crise. Para um fonoaudiólogo pode ser ambiente influencia a fala tanto quanto treino individual. Um terapeuta ocupacional pode dizer autonomia não é só habilidade, é adaptação do contexto. No início, esse ponto aqui que a gente está falando pode parecer um pouco confuso, mas é importante voltar lá para aquilo que a gente falou nos pontos anteriores. Você precisa ter um posicionamento dentro da sua área, precisa ter uma linha de raciocínio para seguir, precisa se tornar conhecido por aquilo que defende e atrair pacientes que buscam esse ponto de vista. Se você é ginecologista, não adianta uma hora você dizer que o hormônio é um vilão, outra hora dizer que ele é a solução. Depois incentivar todas as mulheres a pararem de tomar anticoncepcional e na sequência dizer que anticoncepcional é uma solução. Entende que fica instável demais? Eu tô dando aqui exemplos bem simples, bem exagerados, tá? Mas é importante que você entenda que não dá para defender todas as linhas de pensamento da sua área de atuação. Não dá. Porque assim nenhum paciente vai se identificar com você. Você vai tentar atrair todo mundo e no final das contas não vai se comunicar direito com ninguém. Quando o paciente compara mais de um profissional no Instagram, ele já tem um pré-entendimento sobre o que ele valoriza. Ele já sabe qual linha ele quer seguir. E se você tentar acertar em todos os cantos, defender um pouco de cada coisa, no final das contas não vai chegar em ninguém. Claro que a área da saúde varia, cada caso é um caso e você pode sim deixar muito claro isso, que é muito importante, mas mesmo assim encontre uma linha de raciocínio que você mais acredita, porque quem se identificar com isso vai ser o seu paciente ideal. A sua tese é que vai sustentar a sua comunicação a longo prazo. Tudo certo? Até aqui? Vamos então para o ponto 6. 6. Sinais de credibilidade sem prometer o que não pode. Na área da saúde, a credibilidade é construída por detalhes bem sutis, você já deve ter percebido isso. O paciente precisa sentir que você é confiável antes mesmo de marcar a consulta. Mas existe um limite ético. Você não pode prometer resultados garantidos, usar imagens de antes e depois de forma bem sensacionalista ou expor pacientes de maneira inadequada. Então, se a gente não pode postar tudo isso, como que eu vou transmitir confiança de forma ética? A resposta está em mostrar processo, critério e cuidado. Quando você deixa claro como pensa, como conduz seu atendimento e quais são as etapas do seu método, o paciente entende que ali existe profissionalismo. Mesmo sem você precisar mostrar resultados explícitos, tá? Vou te dar alguns exemplos práticos aqui, como eu fiz em todos os outros pontos. Um médico pode explicar: na primeira consulta, eu sempre começo entendendo histórico, rotina e exames anteriores, porque isso muda completamente o direcionamento do tratamento. Entende? Mais um exemplo aqui. Um dentista, ele pode mostrar o seu protocolo de segurança. Todos os materiais que eu utilizo no consultório são esterilizados em autoclave e cada paciente tem um kit individual. Isso transmite confiança, sem mostrar imagens de procedimentos, sem apelar para algo sensacionalista, sem postar o rosto ali do paciente sendo atendido. Um fisioterapeuta pode reforçar o seu próprio método. Antes de qualquer exercício, eu faço uma avaliação postural completa, porque não existe tratamento padrão para dores iguais em pessoas diferentes, por exemplo. Mais um exemplo aqui. Uma nutricionista pode dizer: cada plano alimentar que eu entrego passa por uma conversa inicial sobre rotinas e preferências, porque a dieta pronta da internet não funciona para todo mundo. Um psicólogo pode explicar: a terapia não é sobre dar respostas prontas, mas sobre construir ferramentas junto com o paciente. É um processo gradual e cada etapa tem um propósito.
Ficou um pouco mais claro com esses exemplos? Vamos para mais um. Então, o fonoaudiólogo pode mostrar materiais lúdicos de forma ética. Esse é um recurso que usamos para estimular a fala das crianças, sempre adaptando à idade e ao contexto da família. Um terapeuta ocupacional pode compartilhar orientações educativas, postando algo tipo: uma das adaptações que indico para famílias de idosos é organizar os objetos de uso diário em locais acessíveis, reduzindo riscos e aumentando a autonomia. São só exemplos, mas o meu objetivo aqui é que fique claro para você como seria esse posicionamento sem apelar para um sensacionalismo. Perceba que em todos esses casos não se promete um resultado milagroso, a cura de uma doença ou um resultado estético incrível. O que se faz aqui é mostrar como o trabalho é conduzido. Esse é o verdadeiro sinal de credibilidade no digital: clareza, processo e ética. Vamos então para o item 7. 7. Clareza, prova e proximidade, a tríade que sustenta a confiança no marketing. Agora que você entendeu a importância de mostrar processo e critério para gerar credibilidade, eu quero te apresentar 3 pilares que complementam isso e sustentam a confiança no digital: clareza, prova e proximidade. Vamos para a clareza então primeiro. Se o paciente não entende o que você está dizendo, ele não confia. Explicar de forma simples não significa ser raso, significa ser acessível. Vamos a alguns exemplos então. Um médico pode trocar o termo técnico hipertensão arterial sistêmica por pressão alta que se mantém sempre elevada. Um fonoaudiólogo pode explicar: não é que a criança não queira falar, é que ela ainda não tem as ferramentas para isso. Perceba como fica mais acessível? Você precisa entender sempre quem é o seu público-alvo e qual conhecimento prévio ele tem sobre esse assunto. Só assim você vai conseguir de fato entender quais termos deve usar para se tornar claro nessa comunicação e quais termos são técnicos demais e você precisa substituir por algo mais simples. Vamos então para a prova. Já falamos sobre isso, não é promessa de resultado, mas mostrar método e consistência. Um fisioterapeuta pode dizer: na primeira sessão eu avalio postura, depois testo movimentos e só então escolho exercícios. Isso evita erros e riscos. Uma nutricionista pode fazer um post com: cada plano alimentar é montado a partir da rotina real da pessoa, trabalho, família, horários. E vamos então agora para proximidade. Não é expor a sua vida pessoal, tá? Não é isso, não é postar o rosto dos seus filhos lá, mas ser humano, ser acessível, ser disponível. As pessoas se interessam por pessoas, por isso o seu lado humano é muito importante. E se você não quer mostrar a sua vida pessoal, não quer postar foto dos seus filhos, não precisa. Pode ser simplesmente trazer um pouco da sua vivência para algo mais olho no olho, mesmo que através de vídeos. Um terapeuta ocupacional pode gravar um vídeo mostrando objetos simples de casa, da própria casa, que ajudam na autonomia do idoso. Um psicólogo pode, por exemplo, responder ali nos stories: muita gente me perguntou se a ansiedade é só estresse, deixa eu explicar melhor. Um médico pode compartilhar: essa semana muitos pacientes chegaram com dúvidas sobre o exame X e eu quero esclarecer isso aqui para todos vocês. Esses 3 elementos, clareza, prova e proximidade, funcionam como uma bússola para a sua criação de conteúdo. Clareza faz entender, prova gera confiança e proximidade cria vínculo. Esses 3 pontos são muito importantes. Para não ficar só na teoria, vamos olhar 3 casos fictícios, mas totalmente possíveis, que mostram como aplicar isso no dia a dia de profissionais da saúde. Caso 1, tá? Dr. Lucas, clínico geral, 30 anos. O objetivo de 90 dias é aumentar as primeiras consultas particulares às quartas, por exemplo. A tese dele é: prevenção simples evita complicações caras. E como aplicar então clareza, prova e proximidade que a gente acabou de falar? Clareza: posts explicando 3 sinais de que a sua dor de cabeça não é só estresse. Prova: vídeo mostrando o processo da primeira consulta, sem prometer resultado, mas explicando as etapas. Proximidade seriam stories respondendo dúvidas frequentes sobre o uso de remédios para dor.
Vamos ao caso 2, mais um exemplo. A doutora Ana, que é dermatologista. O objetivo dela é atrair pacientes para tratamento de melasma. Vamos pensar então em algo bem específico. A tese dela é que melasma não se vence com pressa, mas se maneja com estratégia. E a aplicação aqui então dos nossos 3 pontos, clareza, seria um conteúdo escrito. Por que o melasma piora no verão? Em linguagem bem simples, tá? A prova seria uma explicação do protocolo em etapas, sem expor o paciente, mas mostrando que há critérios sim. E a proximidade seriam bastidores rápidos, mostrando cuidados que ela mesma adota, reforçando autoridade com humanidade. E o caso 3, aqui mais um exemplo para ficar bem claro para você, doutora Mariana, fonoaudióloga. O objetivo seria atrair pais de crianças com atraso de fala. A tese dela, ambiente fala junto com a criança. E a aplicação, clareza. Rios com exemplos de frases simples que pais podem repetir em casa. A prova seria a explicação sobre a importância da avaliação inicial, detalhando como isso funciona. E a proximidade seriam stories mostrando brinquedos ali usados na clínica sem expor os pacientes. Aqui foram 3 exemplos de casos fictícios para que fique claro. Eles mostram que clareza, prova e proximidade não são conceitos soltos, são práticas diárias que sustentam a credibilidade construída no ponto anterior. Espero que esteja bem claro para você até agora, porque agora a gente vai então para o último item desse aulão. 8. Como ter um ritmo sustentável sem virar escravo do Instagram. Outro ponto bem comum que atrapalha profissionais da saúde é acreditar que precisam postar todos os dias vários posts para ter resultado. E isso não é verdade. Mais importante do que a quantidade é a consistência. O paciente não escolhe o profissional que posta mais, mas sim o que consegue transmitir segurança e clareza de forma contínua. O sustentável significa encontrar um equilíbrio entre frequência, objetivo e disponibilidade real. Se você tenta abraçar mais do que pode, desiste rápido. Se mantém um ritmo coerente, a constância constrói confiança. Exemplos práticos aqui. Um médico pode organizar um mês em torno de um objetivo de negócio, como atrair mais primeiras consultas. Nesse caso, pode planejar 2 conteúdos educativos que expliquem sintomas comuns. Um conteúdo mostrando critérios de decisão para buscar avaliação e um post esclarecendo como funciona a primeira consulta. Uma nutricionista pode escolher 2 conteúdos que desmistificam dietas. Um post sobre critérios para escolher um plano alimentar e um exemplo prático de rotina adaptada. Isso já gera resultados sem precisar postar todo dia. Perceba! Todos mantêm foco, objetivo e clareza. Não precisam estar no Instagram todos os dias, mas precisam estar de forma estratégica e constante. Esse é o verdadeiro ritmo sustentável. Estamos chegando ao final desse aulão e agora eu sei que você já entendeu que o Instagram não é só sobre postar por postar. É sobre estratégia, clareza de mensagem, ritmo sustentável e, acima de tudo, sobre transformar essa sua presença digital em uma ferramenta real de atração de pacientes. Mas eu sei também que sozinho esse processo pode parecer confuso. Que talvez você até saiba que precisa do Instagram e que ele pode ser a verdadeira virada de chave no seu consultório, na sua carreira e no seu faturamento. Acredito que você entenda os pontos que eu levantei aqui, mas talvez não saiba por onde começar, como organizar sua rede social, como criar os primeiros conteúdos. É por isso, pensando em você, que eu criei o curso online Instagram para Profissionais da Saúde. Nesse curso, você encontra o passo a passo completo para estruturar o seu perfil de forma estratégica e ética, que é muito importante na área da saúde. Como criar conteúdos alinhados à sua persona, sem cair no genérico que não gera resultado nenhum. Você vai aprender isso também no curso. Vai ter checklists e métodos práticos para planejar e manter consistência, mesmo com a rotina corrida de atendimentos que eu sei que você tem. Então você não vai precisar dedicar muitas horas para criar conteúdo se seguir esse método que eu vou te ensinar no meu curso online. Também vai aprender estratégias para usar cada recurso do Instagram de maneira certa. Bio, Reels, Stories, carrosséis, sem perder muito seu tempo e respeitando as normas do seu conselho.
Vai ver casos e exemplos práticos de diferentes especialidades, mostrando como aplicar as estratégias no seu dia a dia, o que é muito importante e vai te ajudar muito nos próximos passos. Tudo isso construído a partir da minha experiência na Marketing com Jaleco, que desde 2018 já ajudou dezenas de profissionais da saúde a saírem do improviso e transformarem o Instagram em uma verdadeira ferramenta de autoridade e captação de pacientes. Um trabalho que eu me orgulho muito. Nesse curso, além de toda a parte estratégica, você entende o que pode e o que não pode postar na sua rede social em relação ao código de ética da sua profissão, vai receber diversos arquivos organizacionais para que possa construir o seu calendário de postagens, isso tudo levando em conta a sua rotina agitada e te entregando um método prático, aplicável e validado que realmente transforma a realidade do seu consultório. Se você quer sair do improviso, parar de perder tempo com tentativas aleatórias aí e realmente transformar o Instagram em um canal estratégico que atrai pacientes certos para o seu consultório, o link está aqui na descrição. Eu espero você nas aulas do curso, porque é lá que a transformação real acontece. E vou deixar aqui também o meu perfil do Instagram para que você possa ver as outras novidades e dicas que eu posto sobre marketing digital e também o perfil da agência Marketing com Jaleco para que você conheça mais dos nossos serviços. E antes de encerrar, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe nos comentários qual foi a principal clareza que esse aulão trouxe para você. Até a próxima!